Sabe aquele filme que você assistia quando era criança e acabou marcando sua infância, mas você esqueceu? Mas do nada, todo mundo começa a comentar sobre ele na internet e você descobre que outras pessoas tiveram a infância marcada por esse filme. Esse é o caso do clássico Deu a Louca na Chapeuzinho, um filme que junta mistério, drama, velhas radicais e até críticas sociais fodas. Um lobo parando crianças no meio da floresta? É muito esquisito, né? Mas a gente não prende as pessoas por serem esquisitas. Ô, Bruce, sabe o cara preso do camburão? O esquisito? Isso, libera ele. E ele é lembrado até hoje como uma das animações mais engraçadas que já existiu. Mas eu tô aqui pra falar a real que Deu a Louca em Chapeuzinho é horrível, mas incrível. Opa, meu nome é Luiz. Shrek foi uma das primeiras animações que mostrou que dava pra fazer uma história pra criança e também pra adultos, com piadas que até o seu tiozão de 40 anos ia rir. Isso não é meu. Eles simplesmente zoam todos os contos de fadas que existem, subvertendo as histórias que a gente já conhece e criando novas camadas pra esses personagens. Nós somos como cebolas. Fedem. Sim. Não! Vendo isso, muitos estúdios tentaram fazer filmes seguindo essa mesma ideia. Foi aí que dois irmãos chamados Corey e Todd Edwards estavam querendo investir nesse mercado de animações. Só que eles tinham um pequeno problema chamado pobreza. Eles não tinham dinheiro pra financiar um filme de animação, ainda mais naquela época que os caras tinham que usar o Windows 7 pra animar, tá ligado? Então eles começaram a procurar investidores e acabaram achando um velho rico, tipo aquele velho da van, chamado Maurice Kambar. Até o nome do cara lembra dinheiro. A ideia dos dois irmãos era criar um filme que parodiasse a história da Chapeuzinho Vermelho, inspirado em clássicos como Pulp Fiction, mas também com aquela zoeira e sarcasmo de Shrek. Mesmo com o orçamento de um guaraná e um pastel, uma animação tosca e poucos atores, eles conseguiram produzir o filme e lançar no mundo inteiro. E é assim que surgiu Deu a Louca na Chapeuzinho. Sr. Bode, a minha voz tá em perigo. Mas enfim, vamos entender o porquê esse filme marcou a geração de tanta gente. O filme começa com a nossa querida Chapeuzinho Vermelho chegando na casa da vovó Puckett e se deparando com um lobo usando uma máscara. E vovó, que olhos grandes você tem. Vai ficar aí me encarando dizendo que eu tô ficando grande que nem um balão? Mas é aí que o lobo mau se revela e em 2 segundos isso acontece. Você não podia ter saído. Por que a vovó tava amarrada, o que o lobo queria e por que o maluco entrou voando pela janela com um fucking machado? Eu garanto que você nem imagina qual vai ser a resposta. Logo chega a polícia da floresta, que é composta por porcos que só sabem comer, o Zé Colmeia é puto com tudo e o seu ajudante pelicano. Inclusive o Zé Colmeia fica tão puto que ele já quer acabar com todo o caso e mandar todo mundo pro xadrez. Levem eles pro xadrez. Xadrez, aqui é a floresta, chefe, é tudo verde. E do nada chega o sapo detetive chamado Pirueta, e que também manda a pergunta que eu faço pra sua mãe todos os dias. Oi, Tommy, emagreceu? Eu? Não. Foi o que eu pensei. Logo, todos os personagens daquela história foram apresentados, e cada um guarda um segredo mais inacreditável que o outro. E outra coisa que fica claro nesse início é que esse filme é uma zoeira do caralho. Em 5 minutos, eles fizeram a mesma quantidade de piada que eu faço quando a irmã de um amigo aparece na roda. De que adianta algemar uma menininha? As mãos dela saem facilmente. Por que não uma jaula? Tragam a jaula. Foi só uma piadinha. Piadinha, esqueçam a jaula. A questão é que a polícia tá lá também porque tem algum malandro roubando receitas na floresta e acabando com vários negócios de doces ali pela região. E as pistas indicam que o ladrão tá naquele lugar. Então o metaforando Sapo Pirueta começa a interrogar a Chapeuzinho. A gente vê que ela fazia entregas pra vovó Puckett pela floresta. E ela é tipo aquela mina TikTok famosinha que todo mundo conhece. Mas como todo jovem da geração Z, apesar dela ser muito feliz, ela é triste. Isso porque ela sempre quis sair daquela floresta, desbravar o mundo. E eu não sei porque ela quer sair de lá, sendo que ela é tão conhecida que os passarinhos fazem ela voar. Sinistro. Se ela sair de lá e ir pra São Paulo, por exemplo, o máximo que vai fazer ela voar são os pombos devendo no Serasa. E bem nesse momento a gente vê como a animação desse filme é bem zoada. Isso porque os ambientes que aparecem são bem mal renderizados, a movimentação dos personagens é meio estranha. Só que quando você parar pra pensar que esse filme foi feito com o mesmo valor que um pai de família tem com a conta bancária no final do mês, a gente entende. Eu te perdoo. Logo a Chapeuzinho nota que vários negócios estão fechando pela floresta e alguém tá ameaçando de roubar as receitas da avó dela. E aí é que a gente descobre que a avó dela é tipo o Willy Wonka da Shopee. Ela tem uma franquia de doces, vende pra todo mundo e é famosa na floresta inteira. Ela até vende máscara temática dela. Por isso a Chapeuzinho fica preocupada com ela e decide pegar o livro com as receitas de doces da família e levar pro alto da montanha, que é onde a casa da véia fica. E logo ela sobe no bondinho até lá com o amigo coelhinho dela. E a partir do momento que você olha pra cara desse
bicho, você já sente o cheiro de golpista. Só que como o bondinho que ela tava era o do Rio de Janeiro, logo a porta abre e ela cai e morre. Claro que não. Logo ela cai no meio da floresta e encontra o lobo pidão. E ele faz uma pergunta meio estranha, tipo, se ela tava interessada em um tal de tigrinho. Daí, obviamente, ela sai correndo depois dessa e foge do lobão, fazendo ele cair na água e final feliz. Só que não, porque ela pede ajuda de um bode que ela encontra no meio da floresta. E essa pra mim é a cena mais engraçada desse filme inteiro. Isso porque esse bode com síndrome de Tourette, provavelmente, não consegue parar de cantar porque uma bruxa enfeitiçou ele. Você só canta? Isso mesmo. Você falou agora! Acabou de falar! Falei. Logo a Chapeuzinho liga pra véia dos doces, vulgo a avó dela. Só que a véia entende, começa a gritar e ainda manda um banzai no meio de tudo. Eu tenho que ir, querida! Banzai! Então a Chapeuzinho fica amedrontada e pede ajuda pro bode, que começa a cantar. Só que o bicho convenientemente tinha uma passagem pra um trilho com um carrinho que passava pela montanha inteira. Só que do nada uma avalanche acontece na montanha e o carrinho sai voando e mais uma vez a Chapeuzinho morre. Só que não, né? Porque parece que a avó tinha colocado alguma substância diferente nos doces que a Chapeuzinho tinha comido mais cedo. Porque ela começa a ver a véia nas nuvens falando pra ela usar o capuz dela. Use o capuz, Chapeuzinho! Use o capuz! E assim a menina consegue chegar na casa da avó e acontece o encontro com o lobo pidão. Então, obviamente, as suspeitas caem sobre o lobo. Primeiro que ele é um lobo, segundo que quem para jovens garotas no meio da floresta apresentando um tigrinho, se não algum youtuber que tá preso hoje em dia. Ou não, na real, aquele lobo pidão é o Cabrini desse mundo. Ele é um repórter que tava investigando há 6 meses esse caso de roubo de doces. E durante a investigação ele notou que a única pessoa que conhecia a floresta inteira era a Chapeuzinho, o que indicaria ela ser uma das principais suspeitas. Mas pra chegar nessa conclusão, ele interroga um cara vestido de zebra. Quem? Sua chefe, Dalva. É Maria. Foi o que a Maria disse. Ela disse, Dalva, pra você vir aqui. Ele também suborna uma ovelha de topete e descobre que a Chapeuzinho tava indo pra casa da avó na montanha. Mas aí que somos apresentados ao melhor personagem desse filme. Ligeirinho, me assustou. Oi, chefe, eu liguei, mandei mensagem de texto. Você recebeu? O fotógrafo parceiro do lobão que provavelmente tem TDAH e é viciado em Monster. Então eles dois vão em direção à floresta e do nada, convenientemente, a Chapeuzinho cai em frente a eles. Porém toda aquela aura assustadora do lobão que a Chapeuzinho tinha visto, na verdade era só o estômago dele roncando. E aquele grito que ele dá e assusta ela, na verdade era o rabo dele prendendo na câmera. Mano, isso é muito bom. A Chapeuzinho foge, só que tem um detalhe a mais nessa história, que a Chapeuzinho não tinha contado. Ele tinha sido espancado por ela. E agora, desempregado e só com um esquilo maluco do lado dele, o coelho maligno do nada aparece no meio daquela floresta e fala que tem um atalho lá pra casa da vovó Puckett. Na verdade, ele manda eles dois pra uma caverna que dá naqueles trilhos que tem os carrinhos. E finalmente, os dois se dão bem nessa história. Isso porque eles acham um carrinho e ainda acham velas que iluminam o lugar. Essa vela ilumina bem. Qual é a marca dessas velas? Dynamite. Deve ser americana. Apaga a vela. Entre explosões e gritos, os dois finalmente conseguem chegar no topo da montanha e vão pra casa da véia. E lá o lobão se fantasia e acontece aquela incrível cena do início do filme. E como o esquilo com TDAH tinha tirado foto de tudo, aquilo prova que aquele lobo na verdade é só um repórter que não tinha sequestrado a vovó e também não era o bandidão dos doces. O que faz sobrar o lenhador maluco que entrou voando pela janela. Aquele não é um caçador fodão que salva a Chapeuzinho, mas sim aquele amigo que não sabe fazer uma conta básica de matemática, mas tem o sonho de ser engenheiro da NASA. Mas aqui o sonho dele era ser ator. Mas como todo CLT, ele tinha que trabalhar pra não morrer de fome. E dirigir um caminhão de espetinhos. E essa cena é meio bizarra porque as crianças que seguem ele têm uma cara que, moleque, eu fiquei com pesadelos no dia que eu assisti esse filme. Mas que porra é essa, hein? Mas como ele é CLT no Brasil, o caminhão dele é roubado. Só que ele tinha recebido a chance de fazer um comercial pra creme para as mãos. E pra isso ele tinha que interpretar um lenhador. Por isso ele pega um machado e começa a cortar tudo no meio da floresta igual um maluco, provavelmente exterminando metade da população de animais daquela região. Mas dane-se, né? Porque o objetivo dele era ser o maior lenhador pra uma empresa de creme para mãos da história. E esse personagem é brilhantemente dublado pelo Guilherme Briggs. Ah, eu sei fazer sotaque de caipira.
tarde, minha gente. Ele tem cérebro de sardinha. O que tem contra a sardinha, chefe? A cada frase desse cara, o Guilherme Briggs começa a convencer a gente que, primeiro, esse cara é completamente maluco e, segundo, ele é completamente burro. Porque ele passa a tarde inteira cortando uma árvore específica lá, porém ele se distrai em um segundo e o tronco cai em cima dele e ele tem que sair correndo pra não ser esmagado. E por isso ele corre, se joga e cai direto na casa da vovó Puckett. E aí a gente e a polícia entende que ele caiu lá porque claramente ele tinha alguma incapacidade mental. O que sobra todas as suspeitas para a vovó. E faria todo sentido ela ser a bandida dos doces, porque ela estaria roubando as receitas de outro lugar e estaria querendo expandir o monopólio de doces malucos dela. Inclusive eu vou fazer isso agora quando terminar esse vídeo. Mas a gente descobre que a verdade por trás da vovó Puckett é completamente absurda. Na real, ela era uma véia viciada em esportes radicais. Caralho. Não sou igual às outras avós. Eu prefiro viver a vida aos extremos. Ela faz todo tipo de coisa radical, tipo apostar no tigrinho, jogar bola descalço, jogar Dark Souls. E foi no campeonato de esqui, naquele mesmo dia, que ela encontrou um bando de russo estranho que tentam dar cabo dela e ir atrás da Chapeuzinho pra pegar as receitas. E a véia não só se mostra como uma atleta que consegue derrapar na neve, como também uma ninja do Naruto, já que ela usa as bolas de neve pra acabar com todos os russos de uma vez. Mas um deles derruba ela e antes de cair, a véia pergunta quem tinha enviado eles. Pra quem você trabalha? Fomos contratados pelo vilão do filme. Daí ela simplesmente causa uma avalanche no meio da montanha que quase mata todo mundo. E ela sai voando em um paraquedas pra cair em segurança. E por isso que a Chapeuzinho tinha visto ela nas nuvens, inclusive. Só que a velha que esquia, escala montanhas, luta igual o Goku, foi burro o suficiente pra cair embaixo do ventilador dela. E aí o paraquedas simplesmente se enrolou nela e ela se auto-sequestrou. E aí que tá a merda, se ela se auto-amarrou, se o Lobão Pidão era só um repórter, o lenhador era só um debiloide, a Chapeuzinho tava levando só as receitas, quem era o impostor? E eu sei lá, porra. Mas aí, todos os personagens daquele filme usam 1% do QI deles. E lembram que tinha um bicho em todas as histórias e que a cara dele era claramente de mau elemento. Sim, o coelho maligno. Só que como eles usaram só 1% do QI, eles acabam deixando alguém entrar ali na casa e levar as receitas. E obviamente foi o coelho maldito. Mas por que um coelhinho fofinho faria algo tão horrível quanto roubar receitas de doces? Na real, ele é o personagem mais foda desse filme. Isso porque a motivação é que ele tava cansado de ser CLT. Você não entende, não é, Adolf? Eu cansei de trabalhar para os outros. Eu não vou ter que obedecer a mais ninguém, nunca mais. Você já teve a carteira assinada, Murray? E depois de ver alguns vídeos motivacionais no TikTok, ele criou um plano onde ele criaria uma empresa que teria um monopólio de doces no mundo inteiro. E ainda colocaria cocaína, um tempero especial ali nos doces que faria todo mundo ficar viciado neles. Só que aí, a lá Vingadores, os personagens do filme se juntam. Como a polícia tem QI negativo, eles vão na direção errada. Enquanto o Lobo Pidão, a Vovó Radical e o Lenhador Cabeça Oca descobrem que os bandidos e o Coelhinho do Mal estavam na estação de teleférico antiga, no topo da montanha. Então eles vão atrás dele, mas mandam o ligeirinho e avisar a polícia. Mas eles sabiam que aquele esquilo maluco não chegaria a tempo. Então eles tiveram a melhor ideia nesse filme inteiro. Não acredito que eu tô dizendo isso, mas... beba. Criei um monstro. Enquanto a polícia não chega, a Chapeuzinho sai na porrada com o coelho e é arrebentada. Mas nesse meio tempo, os três patetas encontram um dos capangas, saem na porrada com ele. E o lenhador tenta se passar pelo capanga do coelhinho. Mas ele é tão burro que o Lobo Pidão tem que se intrometer e fingir ser um inspetor sanitário ou algo assim. E aí a véia dá uma de John Wick e vai salvar a Chapeuzinho. Aí o ligeirinho consegue chegar na polícia. Na parte de baixo da montanha, ele mora lá em cima, numa caverna, e os meus amigos foram até lá pra tentar pegá-lo. Esse esquilo comeu a noz errada. Cadê a legenda? Ninguém vai conseguir dublar você. Esperem um pouco, eu tive uma ideia. O criminoso que vocês estão procurando não pode ser encontrado na parte baixa da montanha. Ele mora lá em cima, numa caverna, e os meus amigos foram até lá para tentar pegá-lo. Lá na montanha, em uma referência ao filme do Miranha. Espere um pouquinho. Cheiro de spray de cabelo.
O Coelho e os capanga russo conseguem descobrir que o trio dos Pateta estavam lá. Então o Coelho joga Chapeuzinho dentro de um teleférico cheio de bomba, o que não adianta nada, já que a véia é tão pica que ela vai lá, pega as receitas de voltas e tira Chapeuzinho do teleférico. Bom, as duas se salvam, e como o Coelho e os capangas também são burros, os personagens desse filme estão parecendo aluno de ensino médio de escola pública, mano. Eles vão atrás das duas e não veem que a polícia estava no final da linha do teleférico, então eles vão direto pro xadrez. No final, o Cabeça Oca consegue dar certo na carreira de ator, o Lobo Pidão consegue publicar a investigação dele, e o melhor, ele se junta com a Chapeuzinho e a Vovó Radical, e são chamados pelo Meta... Sapo? Pra entrar em uma força-tarefa que investiga crimes. Inclusive o Lobo Pidão já tava investigando o caso de 3 porquinhos que tinham uma imobiliária, alguma coisa assim. Ou seja, final feliz. Deu a Louco na Chapeuzinho é aquele filme que tem o poder de ser muita coisa. Primeiro de tudo, ele é um filme tosco. A animação é feia, o roteiro é simples, as situações são muito convenientes pra acontecerem, o filme andar. Os personagens são meio rasos se você parar pra ver de uma maneira mais crítica, mas na verdade isso faz esse filme ser tão bom, porque esse era o objetivo dele desde o início, ser completamente tosco. E toda a dublagem, carisma dos personagens fizeram esse filme marcar a infância de muita gente. Pensar que esse filme foi feito com quase nada e que mesmo assim a gente assiste e se diverte com ele, faz ele ser um filme horrível, mas incrível. Frase de efeito. Deu a Louca na Chapeuzinho foi um sucesso de bilheteria e também não era muito difícil, né, dado o orçamento do filme, e teve críticas meio negativas pelo roteiro do filme e a animação serem muito simples. Mas dane-se a crítica, porque ele é lembrado como um dos filmes que marcou a infância de muita gente durante os anos 2000. E se você curte o humor duvidoso, tem um vídeo que eu fiz sobre Coraline e o Mundo Secreto, que também tá muito divertido. E também tem outro vídeo que eu fiz sobre um clássico que marcou a infância de muita gente, que é o filme da Xuxinha, que eu fiz junto com a minha amiga Fanny. Então se você quiser ter o seu dia um pouco mais feliz, assiste esse vídeo. E se você quiser que eu analise novos filmes, é só comentar algum filme que marcou a sua infância aí, que eu trago um vídeo especial sobre ele. E também deixa o like pro YouTube recomendar pra mais pessoas e eu continuar trazendo os vídeos. É isso, muito obrigado.